Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e vou falar de mais um filme que eu assisti no avião. Vou falar sobre Significant Other. É um filme que é americano, tem 1h24 e eu não dei uma nota muito bacana pra ele, mas então vamos, né, comentar sem spoilers e depois com spoilers, porque eu acho que ele ainda não estreou ainda no Brasil, ele tava como Paramount, não sei se ele já tá na Paramount aqui do Brasil, mas enfim, né, a companhia que eu fui, ele é britânica, então eu não sei nem se tem nos Estados Unidos, mas esse filme aqui é americano, não sei se já estreou lá e na Europa, enfim. Bom, aqui a sinopse diz o seguinte: um casal faz uma viagem remota de mochila pelo noroeste pacífico e enfrenta ventos sinistros que os levarão a perceber que o lugar não é exatamente o que parece. Bom, a gente imagina o quê? Que é um filme sobre sobrenatural, né? É um filme que tem ali uma pitada, principalmente por causa do trailer que eu tinha assistido antes, de alguma coisa de possessão, será? Bom, é essa a impressão que a gente tem a princípio, e aqui no Sem Spoilers eu não vou abrir exatamente o que é. A gente tem um casal, esse casal é composto pela, qual é o nome dela aqui? Pela Ruth, que é a Maika Monroe, é uma atriz maravilhosa, já tinha visto ela em outros filmes, outras produções, e a gente tem o Jake Lacy fazendo o Harry. O Harry tá dirigindo, né, o carro, eles estão indo ali então para aquela área remota, fazer um acampamento e tal, e ele tá muito assim, né, animado, ela tá um pouquinho mais distante, né, vendo ali as coisas. Eles têm ali um ritmo diferente para essa viagem, isso fica bem visível no início. Acontece que também vai ter um evento ali que mostra, antes deles chegarem a esse local, de como se fosse um cometa, uma coisa ali caindo no meio dessa floresta e um bicho sendo morto por uma coisa meio estranha. Então a gente também vai perceber que aquilo talvez seja um alien, uma coisa assim, né? Uma coisa meio de outro mundo mesmo. Bom, conforme eles vão chegando lá, o relacionamento dos dois não tá muito bacana, e principalmente por causa de um acontecimento específico que foi muito planejado pelo Harry, mas que ela não viu com esses mesmos olhos. E a gente também percebe que a mocinha é cheia de camadas de cicatrizes que não foram fechadas e que tem esse trauma que nem sempre é bem recebido pelo noivo, namorado dela, né? Então ele espera que seja um momento muito bacana para os dois, mas ela não estava esperando exatamente que fosse do jeito que ele tinha programado. Gente, desculpa que minha cachorra tá lambendo meu joelho, tá fazendo cosquinha. E aí vai tirando daqui, amor. E aí o que vai acontecer, na verdade, é que ela vai acabar caminhando, né, depois de uma briga por diversos lugares, e ele também, eles vão se separar. E quando eles retornarem, eles não são exatamente do mesmo jeitinho que eles estavam. Talvez eles tenham descoberto alguma coisa que a gente vai começar a perceber por causa de uma cena que é muito, muito impactante. Eu fiquei meio, gente, o que tá acontecendo? Perdi alguma cena, dormi, teve turbulência, o negócio parou, né? Eu fiquei bem assustada com esse momento. Bom... Desculpa, gente, é que a minha cachorra está aqui ainda. Meu marido tirou. Bom, vamos voltar então pro filme. O que a gente vai ver nesse filme, na verdade, é um filme que a mim não me interessou tanto, mas talvez porque ele foi para um gênero que não é o meu favorito. Mas tem bons momentos de susto, sim, e principalmente essa cena que impacta, é uma cena que eu destaco como uma cena muito boa, porque principalmente do jeito que eu tava assistindo, eu não esperava. Mas o desenrolar de tudo isso após, ainda que tenha algumas coisas positivas, não chegou a me ganhar tanto. Então no final, apesar de ter bons momentos, apesar da fala ser bem interessante sobre o que acontece, ao meu ver o filme foi apenas bom. Então assim, das 5 claquetes que eu dou sempre, ele fica com apenas 3, tá? Eu vou comentar agora com spoilers sobre o que de fato é essa história e o que eu achei de tudo isso. Bom, a gente percebe então que tem uma história de alien, né, ali. Após o Harry, pedir a sua amada em casamento, ela titubeia, diz meio que não, né? E ele fica chateadíssimo. E ali cria uma DR imensa sobre como os pais dela, os traumas dela, estão ali no meio do amor dos dois. Ele tá muito intenso vivendo essa relação e ela tá pedindo mais calma com as coisas, com os acontecimentos, para que eles se entendam de uma maneira, não é que ela não o ame, mas ela acredita que as coisas precisam ir mais devagar no tempo dela e que ele precisa respeitar esse tempo. Nada mais natural do que a pessoa entender, né, que a pessoa não vem certinha, sem trauma, só porque você diz pra ela não ter mais esses traumas. Enfim, o que a gente sente é um pouco de raiva do rapaz por essa insensibilidade toda. Ele vai acabar despertando nela uma raiva, ela vai jogar algumas coisas na cara dele, eles vão se separar. Na manhã seguinte, ele acorda mais cedo e vai caminhar e some por um bom tempo. Ela vai, né, recebê-lo e tal, e tempo depois ela mesma vai fazer o mesmo trajeto. Só que o trajeto dela a gente vê. E ela entra numa tal de uma caverna, após ela fazer xixi e tudo, que ela vai se deparar com uma coisa e vai dar um berro. A gente não sabe depois o que é exatamente.
Bom, a gente não sabe se alguém entrou nela, a gente não sabe se ela viu alguma coisa, a gente sabe que ela descobriu alguma coisa estranha por ali, porque ela fica muito estranha depois. E a gente não sabe se ali é ela de verdade ou não. Afinal de contas, é um filme que envolve aliens. Ela pode ter sido abduzida, pode ter entrado algum nela, enfim. Em determinado momento, esse rapaz vai pedindo em casamento de novo. E ela pega, o beija, aceita, o que a gente começa a achar estranho, que não é mais ela, talvez, e ela o empurra dali de cima. O rapaz morre, cai lá embaixo, mortinho da Silva. A gente vai começar a imaginar o quê? Gente, essa moça tá possuída pelo alien e fez tudo isso. E ela sai correndo em seguida. Só que ela acaba caindo e batendo a cabeça. E ela vai encontrar um outro casal que estava acampando e que vai ajudá-la. Só que ela tá meio traumatizada, sem lembrar de muita coisa. A gente não sabe se ela é ela de verdade. Só que o que a gente vai entender é que ela é ela de verdade o tempo inteiro. Mas ela descobriu que o namorado dela não é mais ele. Naquele momento que ele fez, o tal do bichão entrou nele para tomar o corpo dele e poder entender melhor ou se passar por um humano. Só que o que aquele bichão descobre, porque ele vai aparecer depois totalmente vivo e ela vai perceber então que ele não é ele, né? E vai matar o casal que estava ajudando, é que ele não consegue matá-la, porque apesar dele ter entrado no corpo daquele rapaz e ter matado ele, o que ela vê naquele momento é ele meio num casulo dividido na metade ali, o corpo do namorado dela, ele vai entender que na verdade aquele cara que não é ele, vai estar meio, né, sem entender por que ele não consegue matá-la, porque ele tá com os sentimentos que aquele rapaz que ele tomou o corpo tinha por aquela moça. E ele começa então a não querer mais matá-la, mas a querer que ela aceite e ensine outras coisas pra ele, o que é bem surreal. Bom, o filme tem mais cenas, né, assim, mais eletrizantes e tal, mas não foi um filme que me ganhou totalmente, então eu vou ficar com a nota bom pra ele, meio ruim. Não foi um filme de Alien que eu gosto muito, realmente não é um tipo que se eu soubesse que fosse de Alien eu não teria assistido, eu achei que era mais sobrenatural, ia encontrar alguma, enfim, né, alguma maldição ali no meio. Então é isso a minha nota pra esse filme. Não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!